Olá! Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com a ferramenta Orange Canvas. Essa é uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar com Data Science de forma visual, de forma gráfica. Então, com o Orange, pessoal, a gente consegue fazer diversas tarefas que a gente gastaria muito tempo fazendo com qualquer linguagem, talvez, e de forma bem intuitiva e fácil. Eu vejo que essa ferramenta também é uma ótima alternativa para a gente fazer prototipação, para a gente fazer uma visualização de dados, ok? Então, vou mostrar aqui algumas tarefas nessa aula de como usar o Orange, ok? O primeiro passo após criar a ferramenta é abrir um projeto ou criar um projeto novo. Nesse caso, vou criar um projeto novo, cliquei em New, perfeito. Agora eu já estou aqui na minha paleta de ferramentas, né? Eu vou criar fluxos para a gente trabalhar com os dados. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é arrastar o widget file, jogar aqui na tela. Arrastei. Ok, o que é isso? Clicar duas vezes aqui. Perceba que aqui, pessoal, é onde eu vou informar minha base de dados. Eu poderia clicar aqui em URL e informar uma base externa, por exemplo. Imagina que eu tenho uma planilha que está lá no Google Drive, ou um arquivo SQL, assim por diante. Porém, eu vou clicar aqui em File e vou usar uma base de dados que o Orange já traz como exemplo. Então, o Orange traz diversas bases de dados. Se a gente clicar aqui, tem as mais famosas, né? O Iris, que é uma base de dados de informações de flores. Todo mundo já conhece essa base de dados, né? Bem conhecida e todo mundo fala dessa base. É uma base muito utilizada para fazer experimentos, para ter visualização de técnicas de data science, etc. Então tem o Iris, tem uma base de dados do Titanic, que é uma base muito legal também. Tem a base de dados de casas, né? O objetivo é predizer preços de imóveis. E tem uma de doenças, ok? Doenças do coração. Então, cada base dessa, a gente teria um trabalho para fazer, talvez, né? Cada base dessa teria um trabalho. O Iris seria um trabalho de classificação, o Titanic também. Housing é mais predição. E, se eu não me engano, essa de doenças do coração também seria classificação. Então, beleza. Então, se eu clicar aqui também, ó, eu tenho outras opções de bases que vêm junto com o Orange. Olha que legal. Então, eu posso escolher aqui, né? Qual base que eu quero trabalhar. Mais para frente, a gente vai escolher outras bases aqui para explorar melhor isso, ok? Então, vou deixar aqui a Iris, a base Iris mesmo, que é uma base muito conhecida, para a gente ter uma visão geral da ferramenta e ver algumas coisas. Depois eu vou usar outras bases para fazer outras tarefas. Então, acompanhe aí. Então, já defini aqui a base que eu quero. Eu posso aproveitar e fazer alguma alteração no dado aqui na coluna, entendeu? E perceba que ele já coloca para mim aqui que a Iris aqui, o nome dessa coluna Iris, é uma coluna categórica e ela a regra dela é ser uma coluna do tipo alvo, né? Ou seja, ser a minha classe. Eu poderia mudar isso aqui, né? Posso deixar a Iris mesmo, que seria o nome da flor. E aqui eu quero mudar o nome dessa regra, por exemplo. Quero colocar que essa regra, ele não deixa eu mudar o nome da regra não. Mas eu posso mudar o nome aqui da minha coluna. Então, vou colocar classe, ok? Só para mostrar que é possível fazer essa alteração. Apply. Perfeito, ele já aplicou para mim, o dado já está aqui. Como é que eu consigo ver esse dado, pessoal? Então, olha só, um IDG é muito legal, muito simples de usar e já permite a gente ter uma visualização do dado em formato de tabela. É o Data Table. Então, posso arrastar o Data Table, jogar ele aqui, né? E linkar os meus dados nele. Olha que legal. Linkou meus dados, né? Então, se eu clicar duas vezes, ele já me mostra o meu dado aqui de forma tabular, ok? Então, olha que interessante. Eu tenho minha classe, né? Que é o nome da flor, e eu tenho as características, que seriam as minhas features, né? Sepal length, sepal width, petal length, petal width, ok? Então, se eu colocar aqui, ó, clicar em visualizar numeric values, ele ainda marca para mim por cor, né? A classe definida. Então, nesse caso, todas as características da classe Iris setosa tem um sublinhado aqui em azul, né? Se a gente descer aqui à direita, olha só, a gente tem também vermelho no caso da versicolor e verde, né, fluorescente aqui no caso virgínica. E essa barrinha ela é preenchida conforme a média dos valores, né? Então perceba que valores muito altos tem barras muito maiores, né, comparado com a média de cada coluna. Então 7.1 a média alta para essa coluna Sepal-Leng, ele está com a barrinha mais cheia do que 5.8 e assim por diante, ok? Então olha só, a gente tem uma visão aqui, né, geral do nosso dado, das nossas classes aqui, usando esse widget da Data Table. Bem tranquilo, né? Vou fechar aqui. Perfeito. Ok. Então, pessoal, olha qual que seria talvez a nossa principal, né? Nossos primeiros passos quando a gente pega uma base de dados e a gente quer analisar um dado para poder trabalhar.
Talvez um dos primeiros passos seria ter uma visão, né, do dado. Então, eu vou clicar aqui na aba Visualize e vou carregar a distribuição. Eu quero ver a distribuição dessas features, desse dado como um todo, ok? Então, eu vou arrastar aqui o Widget Distributions, né? Arrastei. Então, eu vou linkar agora aqui o meu dado nesse Widget Distribuição. Ligou. E vou clicar 2 vezes para a gente ter uma visualização desse dado. Cliquei aqui. Olha que interessante. O Orange já me mostra aqui, ó, a distribuição dos meus dados por coluna. Então, perceba que eu tenho aqui à esquerda o nome da variável, que no meu caso é as minhas features, né? Sepal Length, Sepal Width, Petal Length e Petal Width. E aqui embaixo ele me mostra que ele está agrupando esses dados pela minha variável classe, ok? Então perceba que eu tenho a largura da sépala por classe, essa cor aqui, né? Íris setosas. Então, ou seja, quando ele agrupa, ele define a cor definida. Então, como eu tenho 3 classes, eu tenho 3 cores por característica, ou seja, por feature. Então, olha só, nesse caso aqui que eu estou marcado aqui, é Sepal Length, ou seja, a largura da sépala, a gente pode ver claramente que os dados de íris setosa, que é essa linha aqui azul, nessa densidade, ou seja, tem uma densidade maior que as outras características, né, para essa coluna, ok? Então, a gente consegue ver aqui a distribuição desses dados, né, dessas colunas por classe. Olha que interessante. Se eu clicar em Sepal Length, eu já consigo, Sepal Width, desculpa, já consigo ver que a distribuição dessa coluna é mais uniforme com as outras colunas, é mais próxima, a densidade é mais próxima. E se eu dar um scroll, né, diminuir aqui, não permite não. Se eu posso abaixar aqui, né, para suavizar um pouco a visão, abaixar aqui os eixos e tal, para ter uma visão melhor aqui à esquerda, se eu quiser, ok? Beleza. Então, olha só que interessante. Já a Petal Length, a gente já vê que tem uma distribuição totalmente, ou seja, essa característica aqui tem uma distribuição totalmente diferente entre outras classes. No caso, a íris setosa, né, difere muito a forma dela, né? A forma desse dado, a densidade desse dado, se difere muito da densidade desses outros dados aqui, dessas outras colunas, desses outros dados aqui, dessas outras classes, para essa coluna, ok? Então, olha que interessante que o Orange nos dá essa visão de distribuição, beleza? Vou fechar aqui e vou carregar mais um widget de visualização. Vou carregar um Scatterplot. Com isso, pessoal, com o Scatterplot eu quero ver a dispersão do meu dado. Vou linkar aqui meu dado novamente no Scatterplot e vou clicar 2 vezes. Pronto. Então, olha que interessante. Vai aumentar. Maximizou não. Tá. Ele não quer maximizar aqui. Vou arrastar aqui. Olha que legal. Eu tenho agora a distribuição, né? Eu tenho a dispersão, desculpa, do meu dado por coluna. Então, no eixo X eu tenho a Sepal Length, que é uma característica, e no eixo Y eu tenho a Sepal Width, que é outra característica do meu dado. E, novamente, ele está agrupando aqui por classe. Então, olha só que interessante. A gente pode ver aqui claramente que os dados da íris setosa, que são esses pontinhos azuis aqui, né? Veja aqui na minha legenda, os pontinhos azuis estão bem... Eles têm uma separabilidade com relação aos pontos vermelhos e os pontos verdes. Uma separabilidade bem definida aqui. Você pode ver que é possível ver que existe um grupo aqui bem definido, separado aqui para essas colunas. Ok? Então, você pode mudar aqui para outra coluna, por exemplo. Eu estou em Sepal Length e Sepal Width, né? Vou mudar o eixo X, agora vai ser Petal Length. E o eixo Y vai ser Petal Width. Então, olha só que interessante. Mais uma vez, a gente percebe que a classe íris setosa é uma classe que, para essas características, né, é uma classe também que tem uma separabilidade bem definida entre outras classes. Ok? Então, olha só que legal. Inclusive, nessa visão aqui do Petal Length por Petal Width, né, ou seja, dispersão, a gente consegue ver que a íris versicolor, ou seja, ela tem uma separabilidade com a íris vigínica também. Ok? Bem legal isso aqui, né? Então aqui, ó, eu tenho algumas propriedades de plot. Eu posso visualizar os grids, né? Eu posso ver a densidade dessas classes, né? Olha lá, olha que legal. A densidade dessas classes já me mostra, né, o que eu acabei de falar.
naturalmente aqui já consegue ver uma separabilidade dos dados. É como se a gente tivesse 3 grupos de dados bem distintos, que é o grupo aqui azul, vermelho e laranja aqui, que uma hora ou outra aqui fica próximo aqui e se mistura aqui, né? Perfeito. Então, olha que legal. Se eu passar também, eu posso definir aqui uma linha de regressão. Vamos ver como é que ficaria uma linha de regressão nesse dado. Perceba que uma linha de regressão nesse dado passaria bem no meio do dado aqui, né? Na minha visão, não diria nada, né? Não consegue... Essa regressão não ia ter muita eficiência, no meu caso, na minha visão, ok? É uma linha que passa entre na média dos pontos aqui, né? No meio dos pontos. Então, olha que legal. Então, basicamente, com um objeto, com um widget, né? O scatterplot, a gente consegue ter umas visões legais do nosso dado de forma rápida e simples, ok? Vou fechar aqui para a gente avançar. Após a visualização de dados que a gente teve aqui, que a gente fez, agora, pessoal, eu quero fazer uma tarefa, né? Envolvendo Machine Learning, uma tarefa clássica. Eu vou rodar um classificador que vai tentar classificar esses tipos de flores para mim, ok? Então, como a gente tem uma base aqui, vou abrir de novo, a gente tem uma base aqui, né, que é uma base de classificação de dados, ou seja, a gente tem uma base aqui que o objetivo dessa base, desses dados, é tentar classificar em qual flor baseado em características, qual flor que é definida, né, qual espécie de flor. Eu vou criar aqui um classificador, né, vou puxar um algoritmo aqui para a gente fazer esse trabalho de classificação e eu vou mostrar para vocês como é que é tranquilo fazer isso. Então, ó, primeiro caso, eu vou clicar aqui no meu file, vou arrastar aqui para qualquer ponto da tela, soltar. Nesse momento, ele já me dá as opções de widget que eu posso linkar no meu dado. Olha que legal. Então aqui, pessoal, eu posso pesquisar, por exemplo, o SVM, que é um classificador SVM, né? É um classificador muito famoso, né? Um algoritmo de machine learning muito famoso que a gente vai usar para classificar os dados. Então cliquei aqui em SVM, né? Apertei e dei Enter. Clicar aqui 2 vezes, olha que legal, ele me dá as configurações do meu SVM. Perfeito? Então, olha só, eu linkei meu dado em um widget do tipo SVM, ou seja, classificador de machine learning, né? E agora eu posso definir algumas configurações do meu classificador, ok? Então, ó, ele me dá a opção de qual tipo de SVM que eu posso usar. Eu vou deixar aqui o SVM default mesmo. Eu posso escolher outro tipo de classificador, que seria um classificador diferente, né? Esse VSVM aqui, vou deixar o padrão. E a gente tem algumas opções nele, que seria o custo, né, desse classificador, né? E outra informação de perda de regressão, que eu vou manter essas configurações padrão. Depois a gente faz uma alteração nisso para ver o impacto no classificador. Em seguida, eu tenho o tipo de kernel que eu vou aplicar. Por padrão, ele já usa o kernel RBF, já vem marcado o kernel RBF aqui. E o G aqui, pessoal, é o gama, ou seja, as configurações de gama que eu posso usar para esse classificador. Vou manter padrão aqui alto, está no formato alto, ok? E depois a gente consegue alterar isso e mensurar o impacto, beleza? Então, não fiz nada, vou clicar aqui, vou definir aqui SVM1, o nome dele, né? Ou melhor, vou colocar SVM default, para a gente depois comparar com os outros classificadores que a gente criar e ver que esse aqui está default, ou seja, não tem nenhuma alteração de configuração nesse classificador. Fechar aqui, perfeito. Agora que eu já linkei o meu dado no classificador, pessoal, eu quero agora ver o resultado disso, né? Então, eu vou linkar aqui, ó, agora, em um widget de uma ferramenta, um widget que vai me dar um teste disso, uma acurácia desses dados. Então, eu posso aqui, ó, digitar teste e score. Comecei a digitar teste, ele já mostrou aqui, né? Dei Enter. E olha que legal. Eu peguei meu dado, linkei a um classificador, ele já fez o pré-processamento dos dados, já fez o treino dos dados, já rodou um classificador, e ao clicar aqui eu já vou ter um resultado dessa classificação, ok? Perfeito. Ele não permite eu ter esse resultado ainda, que faltou um passo que eu esqueci. Vou falar para vocês. Como eu linkei um classificador nos meus dados, agora eu preciso, né? Eu preciso linkar os meus dados a uma ferramenta ao meu widget de teste score. Por que isso? Porque o meu widget precisa, né,
de ter acesso às informações aqui dos meus dados, né, as minhas classes originais, etc, para ele poder classificar, para ele poder rodar para mim, por exemplo, um cross validation, né, que é uma métrica de avaliação de modelo. Perfeito? Então faltou esse passo, por isso que ele já não mostrou o resultado aqui. Então vou linkar aqui meu dado aqui também novamente ao meu widget test score. Opa, soltei aqui. Arrastar. Isso. Pronto. Perceba que ele rodou aqui, né? Mostrou que teve um processamento no dado. Agora eu vou clicar 2 vezes e ele já me mostra um resultado. Olha que legal. Então aqui agora eu tenho algumas métricas de avaliação. Tem os resultados dessas métricas. Então, ó, na coluna aqui, na terceira coluna eu tenho a acurácia, né? A classificação a acurácia desse método deu 96%, certo? E aqui perceba que a questão de amostragem, né? Ele rodou para mim um cross validation com 10 folds, né? Stratify, ou seja, ele aleatorizou os dados. Ok? E aqui eu tenho outras configurações de avaliação. Eu poderia definir aqui que eu quero um tamanho de treino de 80% dos meus dados, né? Repetir o treino e teste por 10 vezes. Eu poderia ter uma configuração leave on out, né? Poderia ter uma base aqui de teste onde eu ia carregar essa base e usar essa base para testar. Mas não, eu já deixei aqui a opção padrão Cross Validation, que ele vai rodar 10 vezes, né, o classificador e vai treinar com amostras dos dados diferentes. Eu acho uma metodologia muito interessante. Mas a gente tem outras opções. Eu poderia ter teste, treino, né, definir um dado de treino, um dado de teste, né, e ele já calcula para mim o resultado aqui. Ok? Eu vou deixar Cross Validation aqui que eu acho mais legal. Perfeito. Então ele já me dá uma visualização, meu objeto test score. Então percebo que eu tive uma acurácia aqui de 96%, a minha medida F1 ficou 96%, precisão também e recall. Isso para um método de SVM default, que foi o SVM que a gente configurou aqui. Perfeito? Então, bem legal isso aqui, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora, pessoal, é testar outros algoritmos com essa mesma base ou com outras bases, né? Aproveitar que eu já estou com essa mesma base, eu vou puxar um outro algoritmo aqui, né? Olha lá, puxei o dado, né? Ele já me deu a opção aqui de selecionar qual widget que eu quero. Eu vou colocar aqui um outro classificador. Por exemplo, Logistic Regression. Ou seja, eu quero aplicar uma regressão logística nesse dado e também mensurar isso. Ver qual foi o benefício, o resultado desse classificador. Se eu clicar aqui, ó, perceba que ele me dá algumas opções. Então, eu posso definir o tipo de regularização, né? L1 ou L2. Eu vou deixar L2 aqui também para teste. E eu posso definir também a força dessa regressão logística, né? Alterar o ser, né? O nível de complexidade desse algoritmo. Vou deixar tudo padrão para a gente visualizar lá. Depois, se for o caso, a gente altera isso. E agora, vou aplicar aqui no meu objeto test score novamente. Olha lá, ele aprendeu, ok? Já treinou o modelo e já deu um resultado. Se a gente clicar aqui, agora eu tenho 2 resultados. Eu tenho resultado também de uma regressão logística. Olha que legal. Então, olha só, a regressão logística teve quase nenhuma diferença, né, do SVM default, né, para esse dado também. Ok? Teve só uma diferença aqui na métrica de área sobre curva ROC, né? Nada relevante não, ok? A acurácia foi a mesma coisa, medida F1 foi a mesma coisa. Beleza? Então, se eu quiser rodar outro algoritmo, arrasto aqui, vou colocar um naive Bayes, por exemplo, classificador. Coloquei um naive Bayes, ele não tem configuração nenhuma. Eu arrasto ele aqui e aponto para o mesmo objeto test score. Pronto. Então agora eu tenho o resultado aqui do meu naive Bayes, que também deu a mesma coisa praticamente. Uma alteraçãozinha na precisão e uma alteração aqui na curva A ao C, né? Ok? Então veja que eu consigo facilmente pegar um dado, fazer um trabalho inicial no dado, qualquer coisa, ter uma visualização dos dados e rodar X classificadores e ter a visão disso. Ver qual que seria melhor para esse dado e assim por diante. Ok? Pois bem, agora a gente vai trabalhar com outras bases de dados. Essa base Iris é uma base muito legal, porém é uma base muito simples, né? A gente não consegue tanta alteração no nível de desempenho dos algoritmos com essa base. Vamos fazer um teste com uma base maior. Então, vou pegar aqui esse fluxo todo, vou arrastar ele aqui para cima um pouquinho e vou criar algo aqui novo. Então, vou começar carregando uma base, vou definir um outro objeto file aqui, ok?
e vão definir uma outra base maior, pessoal. Então aqui a gente tem várias opções de base, né? Clicar aqui e vou escolher uma base aqui de veículos, que eu sei que é uma base grande, ok? Vou carregar essa base. Então olha só, a gente tem aqui 846 instâncias, ou seja, 846 linhas, tem 18 features, ok? E a gente tem uma tarefa de classificação, né? Que a gente tem uma classe aqui, né? A gente quer descobrir qual tipo de veículo que é esse, baseado em algumas características dos veículos. Então vamos dar uma olhada nessa base aqui. Então coloquei ela aqui, eu vou colocar aqui, ó. Defino o nome, né? Veículos. Ok. Vou arrastar esse trem aqui pra cima. Opa. A gente ganhar espaço aqui embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ter uma visão do meu dado, né, de forma tabular. Olha que legal. Então, perceba que é o seguinte, a gente tem as variáveis, né? As variáveis aqui da minha base de veículos. Então, por exemplo, a gente tem essa variável aqui, ó, compactness, circularidade, assim por diante, diversas características de um veículo, certo? E o objetivo é dizer se esse veículo é uma van, se isso é um ônibus e assim por diante, ok? Então, esse é o objetivo dessa tarefa com relação a essa base de dados. Então, aqui a gente pode perceber que essa base contém 18, né? 18 colunas, ou seja, 18 features, né? Todas essas informações para predizer qual é o tipo de veículo, ok? Então, vou fechar aqui. Vamos lá. Então, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso arrastar aqui e ver uma distribuição, né? Que eu acho que seria legal, né? Distribuições desse dado. Então, olha só. Então, pessoal, aqui a gente tem a coluna, né? Essa primeira coluna aqui, agrupada por classe, né? A gente percebe que essa coluna aqui, ela só tem informação de ônibus, ou seja, da classe ônibus. Vamos ver outra coluna e assim por diante. A gente tem as informações aqui por coluna. Perceba? Ok. Então, consigo ver agora a distribuição desses dados, se eu quiser. Ok? Agrupado por coluna. Então, beleza. Agora, agora eu vou trabalhar nesse dado, né? Então, eu vou mostrar agora a vocês como que a gente pode rodar um classificador nesses dados aqui. Vou arrastar aqui novamente e vou rodar o mesmo classificador lá de cima, o SVM, né? Vou dar o mesmo classificador, vou apontar aqui um objeto do tipo test_score, um widget e pronto. Então, ao clicar aqui, ele não rodou nada, né? Ele não treinou minha base, não meu algoritmo, não gerou modelo, não rodou nada. Por quê? Porque eu não liguei novamente os dados, né, ao widget test_score. Vamos fazer isso. Então, vou marcar aqui, arrastar. Agora sim, ele rodou, né? Fez o treino do meu... rodou o algoritmo, treinou os dados e agora já tem um resultado. Clicar duas vezes. Então, perceba que, olha só, uma base muito maior, né, que o Iris. A gente já tem um resultado diferente, aplicando os mesmos métodos de avaliação aqui, que é o mesmo método de amostragem, que é o Cross Validation. Então, olha só. A gente tem agora uma classificação de 75%, ok? Uma acurácia de 75%, uma medida F1 de 74%, precisão e recall. Beleza? Então, ou seja, não é uma base também tão simples como o Iris, né? Mudou um pouco. Fechar aqui. Então, pessoal, agora a gente pode fazer diversas tarefas aqui nessa base, talvez, né? Então, olha só. Vamos ver um exemplo aqui, onde eu tô arrastando isso aqui para cima. Vou arrastar essas configurações aqui para cima para ganhar espaço, tá? Ok. Agora, por exemplo, eu quero organizar aqui para ficar bonitinho, né? Agora eu quero, por exemplo, rodar o Naive Bayes. Vamos ver como é desculpa, a regressão logística. Depois do Naive Bayes, como a gente fez antes. Regressão logística, também a configuração padrão dela, tá? E vou linkar aqui no meu objeto test_score. Olha só. Então, olha só, com a regressão logística, a gente teve uma melhora na classificação, né? A minha acurácia foi melhor, né? A minha medida F1 também foi melhor, e assim por diante. Então, sem alterar nada no classificador, sem mudar nada, tanto no SVM como na regressão logística, a gente teve um ganhozinho aqui de 4%. Beleza. Vamos lá. Então, agora eu vou rodar também o Naive Bayes, né? Que foi o exemplo que eu dei em cima. Então, Naive Bayes, né? Esse algoritmo não tem nenhum parâmetro, então vou linkar ele aqui no meu objeto test_score
rodou, vamos ver o resultado. Olha só, então o Navibias aqui foi o que perdeu pra caramba, né? Que saiu muito pior. Teve 57% de acurácia, ok? Comparado com o SVM, comparado com a regressão logística, ele foi o piorzinho aqui, ok? Precisão também baixa, medida F1 também muito baixa. Então olha só que legal, eu rodei aqui em poucos segundos, eu rodei 3 classificadores para o mesmo dado, né? De forma muito rápida, muito simples. Olha que legal, né? Essa ferramenta realmente é boa para fazer a amostragem. Tá, e aí você me fala assim, como é que eu consigo, talvez, fazer um pré-processamento, rodar um scaler, rodar um normalizador, né? Como a gente faz lá com o Python, né? Na mão. Então, muito tranquilo também. Eu vou arrastar aqui, pessoal. Vou soltar aqui na tela. E agora, eu tenho um objeto aqui que chama pré-process. Cliquei. E ele me dá essa engrenagemzinha aqui. Se eu clicar aqui, ó, olha só o tanto de recurso que eu posso trabalhar aqui. Então, olha só, na aba Normalize Features, eu tenho a opção de aplicar um normalizador, um scaler, né? Que vai escalar meu dado pelo desvio padrão. Então, se você quiser entender mais sobre como funciona o scaler, a gente tem tutoriais lá no blog como funciona o scaler, tá? Que é um tipo de pré-processador. Então, eu tenho diversas configurações aqui, diversos recursos de pré-processamento que eu posso fazer, ok? Eu posso, né, inserir missing values, né? Clicar aqui 2 vezes, inserir missing values e assim por diante. Eu posso selecionar features relevantes, eu posso aleatorizar o dado, eu posso rodar um PCA e assim por diante. Por hora, eu vou deixar apenas um recurso de escala e vou aplicar no dado e a gente vai ver se teve alguma alteração ou não, ok? Então, vou fechar aqui. Eu já tenho o pré-processador aqui. E agora eu vou linkar esse pré-processador ao meu algoritmo. Por exemplo, vou linkar o meu pré-processador no Navibias. Vamos ver. Ele deu um erro aqui, né? Ele deu um problema na hora de treinar o dado. Né? Vamos ver o que ele fala. Alguns scores podem não ser computados. Ok. Então, vou tirar aqui esse vínculo aqui, ó. Só vim aqui em Clear All. Ok. Acabou o vínculo. Vou tentar linkar ele aqui no SVM para ver. Olha lá. Então, perfeito. Eu peguei meu dado pré-processado e liguei no meu algoritmo de SVM. Ok? Vamos ver o resultado se mudou alguma coisa. Então, ó, não mudou nada. Né? Não teve alteração nenhuma. Primeiro, antes de fazer isso, eu vou remover aqui esse vínculo aqui. Né? Removi. E eu quero visualizar esse dado. Vamos visualizar esse dado pré-processado, né? Porque olha só, tem meu dado de veículos aqui. Olha que interessante. Eu tenho as informações das features, concorda? Então, olha só, tem um valor 95 para essa feature, 48 para essa feature e assim por diante, ok? Então, qual a função do meu normalizador, do meu scaler? O meu scaler ele vai escalar esse dado, todos na mesma frequência, ok? E vai ter um desvio padrão de no máximo 1, né? E meus dados vão estar nessa escala de 0 a 1. Vamos aplicar, depois que eu apliquei o pré-processador, vamos ver como é que ficou o meu dado. Se eu arrastar aqui, ó, colocar aqui do lado à direita, no cantinho aqui, para ganhar espaço. E vou table data, ou seja, eu quero ver meu dado de forma tabular. Olha que interessante, agora meu dado como mudou. Meu dado está todo na escala de 0 a 1, né? Então com média e desvio padrão no máximo 1. Então, ou seja, perceba que meus dados estão todos numa mesma escala. Ou seja, essa é a função do scaler, né? E isso tende a melhorar alguns algoritmos de machine learning, inclusive que lá no caso do scikit-learn, porque a maioria dos algoritmos assume que a distribuição do dado está uniforme, ok? Então você não tem um problema de, quando você faz uma escala e coloca todos os seus dados na mesma escala, você não tem problema de passar para um classificador um dado que está em diferentes escalas e isso iria impactar muito nos pesos daquele classificador, por exemplo, ok? Então, olha só como é que ele já fez o scaling dos meus dados aqui, muito legal. Então, eu tenho dado aqui, vou colocar aqui, né? Deixa eu ver só uma visão, posso até apagar esse widget, né? E eu vou agora, eu tenho meu SVM aqui, minha regressão logística, eu vou aplicar agora, vou arrastar aqui, vou colocar um outro SVM, colocar um outro objeto SVM aqui, né? Marquei, vou definir o nome dele aqui, ó, Scaler, para a gente ter um baseline lá no meu objeto test score, para saber se esse pré-processador melhorou ou piorou a minha classificação, ok? Então vou colocar aqui, ó, SVM underline Scaler, vou deixar as configurações dele default,
né? Então eu liguei o meu dado, pré-processei o meu dado, peguei meu dado pré-processado, né? Dado pré-processado, liguei aqui no meu SVM e agora eu vou linkar aqui com o meu objeto test score. Ele está fazendo o treino, rodou, ok. Vamos ver o resultado. Então olha só, no meu SVM Scaler, perceba que as configurações não mudou nada, né? Ou seja, a gente não teve nenhuma alteração aqui de resultado a princípio. Então isso não impactou no SVM. A gente não teve uma piora nem uma melhora na classificação. Ficou idêntico, né? Esse resultado com esse resultado, ok? Então esse pré-processador, né, do tipo Scaler, para esses dados, não teve nenhuma alteração no resultado do algoritmo SVM. Beleza? Vamos tentar fazer a mesma coisa com a regressão logística. Logistic regression. Ok. Ok. Vou aplicar aqui agora. Vou linkar aqui a regressão. Não, defino um nome para ela, né? Desculpa. Regressão logística Scaler, para a gente identificar lá. E vou arrastar aqui, ó. Vou linkar no meu objeto test score. Ele rodou. Realmente não teve uma alteração muito mínima aqui também, né? Então, ou seja, o meu classificador aqui, a regressão logística sem Scaler, ela ficou um pouco melhor, né, do que a minha regressão logística com dado escalado, ok? Ou seja, teve um impacto aqui nos pesos, concorda? Então, medida F1 mudou um pouco, né? Nada significativo, mas teve essa mudança, ok? A ideia era vocês verem como que o pré-processador trabalha com dado, né? O que acontece com o dado ao rodar um pré-processador. Beleza. Agora, pessoal, eu tenho outros tipos de pré-processadores, como eu falei. Por exemplo, a gente pode rodar um pré-processador aqui nesse dado do tipo PCA. Por exemplo, a gente tem 18 colunas, né? 18 features, ok? E imagina que a gente, não é muita coisa, essa base é pequena, mas imagina que a gente tem uma base de 1000 colunas, de 1000 features, né? Ou 5000 features, né? E a gente está tentando classificar esse dado. Às vezes, ter muita coluna pode ser um problema para o classificador. Então é aí que entra um pré-processador do tipo PCA, que é um redutor de dimensionalidade, ok? Vamos ver como que aplica esse pré-processador aqui no Orange. Então vou arrastar aqui, ó, objeto, soltar aqui na tela. Vou falar que eu quero outro pré-processador, né? E eu vou definir aqui que eu quero, vou fechar aqui, ó, ou seja, eu não quero aplicar Scaler nos dados mais, tá? Eu vou rodar o PCA aqui puro. Eu poderia ter um Scaler nos dados antes de rodar o PCA. Poderia ter, seria bem interessante. Mas, a título de exemplo, não é objetivo a gente fazer isso aqui, né? O que eu quero mostrar é a usabilidade do PCA, ok? Então, rodei um PCA aqui, ó, coloquei um PCA aqui, ele já me mostra um número de componente igual a 10. Ou seja, se eu aceitar essa configuração, o que o PCA vai fazer? O PCA vai rodar nos meus dados, né? E vai me retornar 10 componentes principais em cima desses dados, ok? Então, dessa forma, eu vou ter uma nova base de dados com 10 features, ok? Que serão 10 componentes, perfeito? Eu poderia aumentar isso aqui, né? Ele vem com 10 que é padrão, eu poderia aumentar para tanto que eu preciso, ou diminuir, perfeito? Vou fazer um teste primeiro com PCA igual a 10 e ver o resultado disso se tem alguma alteração, perfeito? Então, eu coloquei um pré-processador aqui, vou definir o nome dele. Definir aqui, ó, PCA, ok? Depois que eu peguei meu PCA, eu vou aplicar um algoritmo agora, né? Então, pessoal, olha só, para manter aqui manter esse baseline nosso, a gente comparar os resultados, eu vou manter esses algoritmos aqui, né? Organizar isso aqui melhor. Beleza? Então, agora que eu tenho um PCA, vamos ver como é que ficou meu dado. Vou arrastar aqui. Data Table. Perfeito. Então, olha só. Perceba que agora eu não tenho o nome das colunas mais. Eu tenho o nome dos PCs. Ok? Eu tenho o nome dos meus componentes, né? Componentes principais. E eu tenho 10 componentes. Ou seja, minha base, que era 18 features, agora só tem 10. Ok? Como que o PCA funciona? Isso aí tem uma outra aula explicando como que o PCA funciona. Por hora a gente só vai aplicar esse recurso aqui. Se você ficou curioso, pesquisa lá no blog, né? A gente tem aula de como que o PCA funciona. Então agora eu tenho 10 features.
Ou seja, eu tenho 10 PCs, componentes principais do meu dado. Então já teve uma redução, né, gigante, né? Eu tinha 18 colunas, agora eu tenho 10, ok? Agora vamos aplicar isso aí, pessoal. Vamos aplicar isso aqui, vou apagar esse widget. Vamos aplicar isso a um classificador. No caso, o SVM de novo, né? SVM. Dei Enter, ok. E agora eu vou colocar aqui SVM underline PCA para a gente saber que esse SVM vai ser treinado com os dados após um PCA. E vou linkar o meu objeto test score. Pronto, já rodou, ok? Vamos ver o resultado disso. Então, olha só. O meu PCA, ao aplicar o PCA com 10 features, eu tive uma diferença no meu resultado. Então, minha classificação mudou. Minha classificação agora é 72% de acurácia. Medida F1, 72%. E assim por diante. Medida precisão, 72%. E assim por diante. Perceba que o PCA agora, de certa forma, piorou minha classificação. Ok? Porém, pessoal, às vezes, essa diferença de classificação, de resultado, não é tão significativo comparado com o benefício do PCA. Então, ou seja, imagina que a gente tem um problema, uma base de dados com 1000 colunas. Ao rodar um PCA e reduzir isso, sei lá, para 300 colunas, a gente ganha em tempo computacional, a gente ganha em tempo de treino de dados e perde um pouco na classificação. Pode ser que para o seu negócio faça mais sentido, ok? Ganhar computação, tempo de computação e perder um pouco de acurácia, beleza? Então, olha só que interessante. Então, a gente teve uma diferença aqui, né? Perfeito. Agora, vamos alterar esse PCA e vamos imaginar que eu quero ser mais radical um pouco. Eu quero reduzir em 5 colunas, ou seja, eu quero apenas 5 PCs, componentes principais. Ou seja, eu quero os componentes principais menos componente principal. Eu quero reduzir minha base mais ainda, ok? E vai ser os 5 mais que tem maior variabilidade. Então, vou fechar aqui. Já apliquei. Vamos ver como é que ficou o dado aqui antes de ver o resultado. Data Table, cliquei. Ó, agora eu tenho uma base com 5 características, 5 features apenas, ok? E vamos ver o resultado disso, né? Vamos ver o resultado disso. Vou ligar agora no meu SVM aqui mais uma vez. Ele pegou o dado, já rodou. Vamos ver o resultado. Então, SVM PCA, perceba que ele piorou mais ainda, né? Então, ou seja, com 5 colunas, com 5 PCs, a minha classificação mudou muito, piorou muito. Ok? Então, ou seja, eu preciso de mais colunas para poder classificar esse dado melhor. Ok? Mas veja que interessante, veja como é rápido a gente fazer esse monte de experimento, né? E ter essa visão aqui usando o Canvas. Bacana? Vou fazer o último experimento aqui com o PCA. Apagar esse widget aqui. E eu vou agora, pessoal. Inicialmente eu testei com 10, testei agora com 5. Agora eu vou testar com 12, por exemplo. Vamos imaginar que a gente quer reduzir nossa base em 12 colunas. Reduzir. Apliquei. E já está rodando aqui para mim, ok? Meu SVM. Então, vamos ver o resultado. Então, ó. Olha que interessante. O meu SVM PCA, ele ficou melhor do que o meu SVM padrão. Com apenas 12 features, a gente conseguiu uma melhora de classificação de 1% comparado com o SVM padrão com todas as features. Então, olha só que interessante. Então, olha só. Aqui eu tenho uma classificação de 75%, né, com o SVM padrão. E eu tenho uma classificação de 76% com o SVM rodando com apenas 12 features. Ok? A gente ganhou aí talvez um terço. A gente diminuiu um terço das nossas features e a gente ganhou 1% de classificação. Ou seja, eu ganhei em tempo computacional porque eu reduzi meu tempo de treino, né? Porque agora eu tenho apenas 12 features para treinar meu dado, né? Após o PCA. E ainda ganhei 1% de classificação. Vamos fazer um último experimento que seria aplicar um pré-processador antes do SVM, do PCA para ver se vai dar resultado. Legal. Então vamos lá. Então vou pegar aqui, ó. Vou puxar aqui meu dado. Vou colocar um pré-processador. Vou escalar o dado primeiro. Então, ó, já está configurado meu scaler aqui. Beleza? Agora eu vou ligar meu scaler no PCA. Ok? Então vamos ver aqui como é que ficou esse dado aqui no PCA. Arrastar aqui. Data Table. Visualizar. Então, olha só. Agora eu tenho um PCA aqui de 12 colunas, né? Um PC de 12 colunas.
normalmente, porém antes disso eu escalei esse dado. Então, em teoria, o meu PCA teria uma melhora na sua eficiência, né? No cálculo dos componentes principais, porque ele está com dado escalado, ok? Então, beleza. E agora eu tenho em seguida, né? Olha meu fluxo. Eu pré-processei o dado, eu apliquei aqui vou até colocar o nome aqui, um scalar. Em seguida, eu rodei um PCA com 12 componentes. Em seguida, eu passei para o meu SVM, treinei um SVM e agora eu quero ver o resultado disso. Vamos lá. Então, olha só, não mudou nada, né? Não teve nenhuma alteração. Então, a gente continuou com 76% de classificação nesse dado, né? E já mostra que foi melhor, né, do que o SVM padrão. Então, veja que interessante, pessoal, nessa aula, como que a gente pode trabalhar com o Canvas de forma visual, rápida, para poder fazer experimentos de data science, para poder para fazer processamento de dados. Muito legal, né? Então, por fim, eu vou mostrar aqui como que a gente pode salvar esse dado. Então, vou arrastar um widget aqui, né? E vou imaginar que eu quero o meu dado processado aqui, ó, né? Suporte Vertical Data. Eu quero meu dado processado. Se eu clicar aqui, ele me dá a opção, não me deu a opção de baixar. Na verdade, eu tinha que pegar meu dado, né? Pegar esse, por exemplo, o meu dataset aqui, né? Seria isso. Então, eu vou colocar aqui e apontar meu dado. Depois do pré-processador, depois do PCA, eu vou linkar e falar que eu quero baixar esse dado, né? Então, Save As, ele me dá a opção de salvar onde eu definir. Eu vou salvar isso aqui em qualquer diretório da vida aí, né? Vou colocar aqui dentro do diretório Felipe mesmo, home, né? Diretório, veículo, pré-processing, ok? Salvar. Isso. Ele salvou aqui no formato aqui do tipo tab para mim. Autosave já salvou. Vamos ver o dado lá, né? Vou abrir aqui. Então, veículo pré-processing formou salvo, né? No tipo com dado tabulado. Vamos ver aqui como é que está esse dado. Então, olha só. Eu tenho agora meus dados pré-processados, né? Um arquivo um arquivo no meu sistema operacional. Eu gerei um arquivo, gerei uma nova base a partir do dado. E aí eu posso explorar também outras formas de exportar esse dado, né? Eu poderia exportar esse dado em formato CSV, né? Deixa eu ver aqui. Nessa configuração ele não está me dando essa opção. Mas eu consigo colocar um outro objeto aqui e exportar esse dado no formato CSV para eu trabalhar com alguma coisa. Ok? Com certeza. Então, assim, eu tenho diversos recursos usando essa ferramenta gráfica aqui, que a gente vai ver depois em outras aulas, e que isso ajuda muito, né, o cientista de dados no seu trabalho. A gente poderia carregar uma base aqui, né, uma base de dados maior, fazer todo o trabalho aqui, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido a usar o Canvas, né, o Oracle Canvas, e se você gostou, dá um like aí. Um forte abraço e eu te vejo depois nas próximas aulas.